queridos, começando mais um podcast Papo de Mesa com meu amigo parceiro Ícaro Oliveira. Olá, gente, Ícaro Oliveira aqui. Eu estou muito feliz que você está conosco em mais um episódio do Papo de Mesa. Eu estou aqui com meu amigo Marcelo Campelo. Quem que a gente vai falar hoje? Cara, uma honra, era um sonho trazer essa pessoa aqui no podcast. E eu estou falando dele, pastor Dênio Lara Júnior. Amém. Marido da Bruna Lara, tem uma filhinha linda chamada Chloe. E pastor e presidente da igreja Dínamos. Meu amigo, uma honra, um privilégio poder receber você aqui. Honra é Nosso toda podcast. minha. Alegria estar com vocês aqui. A gente já estava aqui batendo papo, né? Gostoso demais. Obrigado pelo tempo e bom estar com essa galera aí. Amém. Eu quero só começar te perguntando, quantas vezes o Belém do Pará já veio? Rapaz, eu não tenho assim... Você sabe que eu tenho uma história interessante com Belém. Belém foi o primeiro lugar que eu saí para pregar. Meu Deus. Sério? Foi. O primeiro lugar que eu saí para pregar foi em Belém. Então... Tem um carinho a mais? Tem um carinho especial. Foi o primeiro lugar que, assim, nessa saída, né? O primeiro lugar que eu tenho... Já tinha saído para pregar, mas fora do estado, você pegar avião. A primeira vez mexe Primeira vez. Então foi a premissa. Mal eu sabia que depois Deus ia fazer algo especial nisso. Eu digo que chamado a gente não escolhe, a gente aceita. Né? Maravilha. Então, eu gosto sempre de lembrar isso, porque até sobre os dons que temos, né? É tão interessante o fato de que às vezes a gente performa uma vida e necessariamente a gente não está vivendo ela, porque Verdade. você vai... Esses dias atrás um profeta estava num lugar e um cara muito usado no profético, tal, até fora do Brasil, esse cara veio, entregou uma palavra assim, aquele tipo de palavra muito específica. Depois a gente saiu para comer e falou, cara, eu já fiz jejum para Deus tirar esse dom de mim. Eu falei, não é possível. Eu já, porque eu não queria isso. Eu falei, aí você vai às vezes conversar com um pastor local que fala, se eu pudesse eu não estaria fazendo isso, estaria fazendo outra coisa. Aí você vai conversar com quem... Então é essa questão de chamado que eu digo, a gente não escolhe, a gente aceita. Quem de fato está vivendo o chamado de Deus, simplesmente está aceitando o que Deus quer fazer e falando, eu estou submisso. Talvez não necessariamente eu escolheria estar aqui, mas então mais Belém tem esse aspecto todo especial. Você está com quantos anos, Dênio? 31. E atualmente, assim, você é pastor de ministério, né? Sim. E o que mais as funções que Deus tem te levantado em Belém do Pará, no Brasil? Sim. Então, hoje, a gente desde muito cedo, foi interessante porque assim, quando como eu comecei a pastorear a igreja de forma muito precoce, e Deus foi respaldando aquilo que foi fazendo e a coisa foi, né, não era a programação nem do meu pai. Primeiro que eu não queria ser pastor de jeito nenhum. E não era nem porque eu tinha uma escola ruim em casa. Meu pai veio de uma época de muitas entregas, mas foi muito positivo, assim. A história da fundação da nossa igreja é muito sobrenatural. Meu pai é médico também, então... mais uma história de entrega, uma escola muito genuína. Filho único, Dênio? Não, nós somos em 4. Todos estão no ministério? Todos seguiram? Os meus 2 irmãos mais velhos, eles não são especificamente envolvidos no ministério. Minha irmã mais nova bem diretamente, ela é casada com um pastor. Minha irmã mais velha tem esse movimento. Meu irmão mais velho não foi especificamente para o contexto do ministério. E eu, assim, até os 16 anos de idade, achava que não era esse o caminho. Me via muito mais no business, vou fazer alguma coisa mais voltada para isso. E com 16 anos de idade eu tenho uma experiência. Foi numa pregação do pastor Naor, você disse até que conhece ele. Até o pessoal do canal do Desescope, esses dias foi o dia do pastor. Não sei se aqui comemora, o pessoal parou de comemorar o dia do pastor. Aqui comemora. Celebra, a gente celebra. E aí fizeram até um vídeo, eu estava até me lembrando disso, que foi não quando eu nasci de novo, mas quando eu entendi por que nasci. E foi numa pregação do pastor Naor, na época no ginásio, no Goiânia Arena, numa conferência. Radicais. E eu tive uma experiência. Foram. E assim, 2009, eu acho. 2009. E ali eu tive uma experiência e ali eu percebi, poxa, é para isso, assim, não é à toa toda essa conjectura. Eu tinha muito esse bloqueio de filho de pastor, poxa, essa coisa, porque o meu pai é pastor, eu vou ser pastor. Isso para mim nunca foi um a mais, foi um a menos. Eu dizia, poxa, é tão... E esse processo de assumir a igreja, eu já era pastor de jovem, já tinha me formado no seminário, já tinha finalizado teologia, e aí eu
era pastor de jovens e acabou que numa conjectura divina, o conselho da igreja entendeu, porque era um outro pastor que seria levantado. Esse pastor, 4 meses antes da posse, ele tem uma palavra de Deus para ir para uma região, e aí numa reunião de diretoria ele disse: eu não posso ser omisso diante de uma palavra que Deus me deu, eu não vou poder assumir essa igreja, mas eu tenho uma indicação a fazer. E aí o corpo pastoral falou: a gente acha que é isso mesmo, apesar de ser algo muito fora do contexto, pela idade, pelo contexto. Já era uma igreja que meu pai estava pastoreando há anos, então com outro perfil, por assim dizer, idade, etc. Uma igreja que tinha não só jovens, obviamente, mas Deus fez com todo esse arranjo. E aí, logo no início, assim, no 2º ano como pastor, eu falei para alguns amigos: poxa, vamos pegar janeiro, vamos para a chácara da igreja, vamos tirar um tempo para ouvir Deus juntos, amigos de diferentes denominações. E minha ideia era estar ali com uns 25, 30 amigos pastores, e aí um fala para o outro, que fala para o outro, que fala para o outro. A gente deixou a chácara lotada, e a partir dali nascia algo que a gente sentia que tinha a ver com essa questão de estar com amigos pastores, inspirar, de alguma forma conectar. Hoje, junto com o Theo Hayashi, tem um movimento chamado Supra-Sumo, que fala desse acompanhamento de pastores. A gente acabou de fazer um ajuntamento para milhares de pastores abaixo de 40 anos de idade, no pós-decênio. A gente fez esse ajuntamento e hoje a gente tem um grupo conectado a isso. E eu, particularmente, também, eu vejo esse acompanhamento de pastores de uma forma muito mais orgânica do que sistemática. Legal. Então, é assim que a gente se move hoje, mas hoje, além do meu contexto de igreja local, é no que eu estou envolvido, né? Liderança sempre foi algo que sempre queimou no nosso coração, é o que a gente hoje ama falar. Eu sempre vendo uma deficiência grande no contexto da igreja, né? Deus acabou me conectando com muitos homens de negócio, então hoje eu discipulo alguns caras que são presidentes de grandes corporações, e eu sempre vendo uma evolução no mercado corporativo, e nem sempre a gente vivendo essa evolução no contexto da igreja. Legal. Então a igreja às vezes torna muito retrógrada no aspecto do desenvolvimento. Em nome de espiritualizar as coisas, a gente acaba não desenvolvendo. E aí, quando você vai falar da liderança de Jesus, que é o nosso padrão de liderança, né? Você quebra muitos conceitos que a própria igreja construiu. Verdade. E quando você vai tocar, que nem sempre tem alguma pauta quente, né? A pauta quente desse momento, a gente está falando sobre honra e tomando pancada. Óbvio que um vídeo de 1 minuto e meio não dá para você manifestar exatamente tudo que você crê. Sim. Mas nós criamos muito um conceito ditatorial, aquele conceito de igreja de uma liderança: eu mando, se obedece e vamos embora nisso. Então foi a pauta que a gente entrou, e hoje, de alguma forma, é como a gente tem até um podcast que chama Papo de Líder, que a ideia é poder compartilhar alguns temas sobre liderança, muito mais sobre a liderança nesse momento eclesiástica, né? Falar sobre eclesiologia, liderança, o líder Legal. Na igreja, mas a gente tem se movimentado e sente que essa é uma mensagem também que Deus tem colocado no nosso coração. Pastor, eu e o pastor Marcelo, a gente costuma falar, tem uma frase que o próprio pastor Marcelo fala, que é que existem pessoas que nós conhecemos e existem pessoas que Deus nos apresenta, né? E houveram 2 coisas que você falou aí que chamou muito a minha atenção. A primeira é sobre um campo mais profundo da esfera do conhecimento, porque a gente entende que, nós como pastores de igreja, a gente entende que existem níveis de profundidade de ensino, e que um novo convertido ali, alguém que talvez não tenha tanto entendimento bíblico, ele não vai talvez receber de maneira tão plena um ensino tão profundo acerca de liderança. Então ele precisa passar ali por alguns níveis de ensino, e eu vejo que o seu nível de ensino ali, no que diz respeito a pastores, já é um nível bem mais profundo, um nível que eu posso dizer que é de alinhamento, né? Porque às vezes ele está ali no chamado, mas ele não está alinhado com o padrão bíblico. Ele foi ensinado por alguém algo e ele acha que porque funciona, aquilo é de Deus, mas na verdade às vezes não é bíblico.
né? Então, eu vejo que o Senhor levantou vocês como um padrão de alinhamento bíblico acerca do que é a liderança no Brasil. Então, partindo dessa frase, de que existem pessoas que nós conhecemos e existem pessoas que Deus nos apresenta, eu queria saber, assim, como que foi essa sua aliança com o Theo, né? Porque a gente sabe que o Theo é um cara de uma visibilidade, de um peso É uma voz, profético, né? Uma né? voz para a nação. É um cara que em um tempo, um movimento Dunamis, que era um culto de jovens, eu conheço um pouco da Sim. história, né? Trouxe uma visibilidade mundial acerca do chamado missional, da área missionária ali no Descend, tudo mais, um envolvimento com a liderança global, profética, posso dizer assim. E aí eu queria saber, assim, como que foi essa conexão entre vocês, que eu vejo que o céu uniu esse propósito. Então, como que foi? Conta pra gente, assim, como que foi essa aliança? Quando nós falamos sobre conexão com pessoas, eu julgo que a coisa mais importante a forma mais eficaz de servir alguém é potencializando a identidade que a própria pessoa tem. Uau. Legal. Então, nessas conexões que Deus produz, esse aspecto de respeitar e potencializar a identidade do outro é a coisa mais bela que tem, porque aí é o que a Bíblia vai chamar de encorajamento, né? A Bíblia vai falar que o Espírito Santo em algumas versões é o ajudador, mas em outras é o encorajador. Eu gosto de traduzir o encorajador como aquele que nos faz lembrar de quem somos em Deus. Então, porque o Espírito Santo conhece tudo que somos, porque tem um livro que já está escrito, então ele já sabe quem Deus diz que somos, o papel do encorajamento do Espírito é nos lembrar quem somos. Sim. E aí a Bíblia vai dizer de um homem chamado Barnabé que ele entra na figura da igreja primitiva como alguém que era um filho de encorajamento, era alguém que ele trabalhava para encorajar os outros naquilo que Deus havia dito que eles são. Legal. E quando eu olho a figura do Theo, foi alguém que foi, né, uma conexão profunda, uma aliança muito especial de Deus para um contexto de abrir a visão, né? O Theo hoje é gostoso porque quando a gente sai do Brasil, eu estava até semana passada numa temporada fora, hoje os pastores de fora, quando eles olham para o Brasil, sim, basicamente o nome que eles conhecem é o nome do Theo. Todo mundo sabe que está acontecendo algo no Brasil, mas não tem como, é inegável hoje dizer que o nome hoje que está nas principais conferências mundiais, que foi preparado por Deus para ter uma fluência na própria língua, que se conecta, é o Theo, e essa conexão com ele foi muito uma abertura de visão. Mas o que eu digo é que quando nós nos conectamos a pessoas, nós nos conectamos para servir, para nos doar, para poder, de alguma forma, e é muito orgânico, né? Então, hoje eu vejo que nós temos uma geração que ela está muito desesperada de se fazer escolhida pelos homens, né? Então aquela coisa, as pessoas estão num desespero terrível de sentar numa mesa e em 10 minutos ter que provar alguma coisa que não são. Verdade. Eu digo que a gente gasta tempo demais querendo provar o que a gente não é. Sim. Porque o que você não precisa de ser provado. E nesse afã, isso é... Então, a nossa conexão foi muito orgânica, mas foi muito... Eu lembro que uma vez o Theo foi ministrar na igreja. Inclusive, eu nem sei, mas na época era a pregação do Theo, isso 2014, talvez. E eu não estava nesse dia porque eu era pastor da igreja e tinha um culto de jovens. O Theo foi participar do culto de jovens, eu não fui nesse dia. E o Theo ministrou e tal, ele esteve com o meu pastor de jovens, depois ele convidou meu pastor de jovens para almoçar. O Theo, esse cara muito relacional. E aí o pastor de jovens ele falou, cara, quero conhecer seu pastor. E depois eu tive a oportunidade de convidá-lo para um evento da igreja, a gente saiu para almoçar depois. E eu lembro que na época eu tinha muito uma visão simplesmente de volume. Vamos ganhar gente, vamos batizar a gente estava vindo de batismos de centenas de pessoas na igreja local, a gente estava naquele momento que o Theo vem, 2 meses depois nós faríamos um batismo que para aquela ocasião era um batismo até então assim, muito expressivo para a cidade, em praça pública, e o Theo falou, cara, talvez o caminho não seja só o volume de pessoas, mas o nível de influência que você quer alcançar através disso.
E aquele papo era muito novo para mim. Sim. Porque fugia Tô muito entendendo. do mundo que eu tava, do conceito que eu tava, da cabeça que eu vinha. E aquilo me provocou muito. E a partir dali a gente desenvolveu uma conexão, uma proximidade. E aquilo mudou muita coisa dentro de mim, como eu via ministério, como eu enxergava as coisas. Então, o Theo se tornou muito essa figura de inspiração. E eu digo que assim, eu digo porque na nossa própria relação a gente fala, é um Barnabé, assim, um cara que tem uma característica muito positiva, que é de potencializar a identidade dos outros, Pessoas, né? que é o difícil de todo grande líder. Sim. O desafio é que todo grande líder quer te fazer engolir algo que ele crê que é o melhor e pronto. E aí não respeita o aspecto que tem uma beleza de Deus em você. Tem algo que Deus deu só para você, tem uma característica que é só sua. Independentemente do tamanho, independentemente da audiência, independentemente do número de seguidores, independente... Quando você... Porque é aquela coisa de magodez, você sempre está valorizando nos outros o que você adora. Então quem adora influência só valoriza quem tem influência. Sim. Quem adora dinheiro só vai valorizar. Se não tiver 10 pessoas no ambiente, ele vai procurar a pessoa que tem mais dinheiro. Pra poder. Quem adora poder vai ficar bajulando quem tem poder. Agora, quem adora Deus vai valorizar no outro a imagem do próprio Deus. Então, isso não tem a ver com tamanho, não tem a ver com a visibilidade, tem a ver com a beleza de Deus. Então, o Theo me ensina muito sobre isso, sobre esse aspecto de poder olhar para alguém. E quando a gente está falando, inclusive, sobre líderes, pastores, é muito fácil você sentar numa cadeira de influência e querer dizer para todo mundo, ó, esse é meu jeito, é a minha maneira, que uma coisa é inspirar, outra coisa é você castrar o outro. Sim. Outra coisa é você deixar o outro desconfortável com quem ele mesmo é. Então é muito fácil você usar do poder, da grandeza para dizer para o outro, ó, deu certo porque é desse jeito, você vai ter que ser igual a mim. Aí você tem um monte de gente querendo usar a mesma roupa, mas que não tem a mesma essência. Sim. Então, e o Theo, então, a nossa conexão é muito bacana e, né, alguém que, obviamente, eu reconheço como um grande amigo, mas reconheço como uma inspiração, como o Brasil inteiro tem reconhecido, mas que tem essa marca tão forte. O Theo tem muita facilidade de reafirmar aquilo que... Uma característica forte nele. Uma característica forte, que para mim é uma chave assim muito profunda, porque é essa facilidade de ser um Barnabé, de reafirmar o que Deus Muito bom isso, né, cara? diz que o outro é, sem de alguma forma constranger o outro a ser igual a você, ou de colocar. Então, É um incentivo espontâneo, orgânico, de né? identidade de liderança. é isso. Você Sem falou, ferir a identidade. você falou né? de Barnabé, se a gente analisar todas as vezes que a Bíblia fala dele, tá servindo alguém, cara. É isso Ele aí. tá ajudando alguém. E a gente vê um cenário hoje, a internet é muito boa, só que também ela trouxe umas facilidades e tem algumas pessoas que acreditam que basta você criar um Instagram, comprar uns seguidores e ter uma mídia boa e você já é um ministro, você já é um pastor. E a gente sabe que pastores não se formam assim, cara. Eu digo que os 20 minutos que eu estou no altar, aquilo é a parte mais pequena do ministério. Uhum. A parte mais forte do ministério é quando ninguém vê você nas suas lutas, nas suas dificuldades da vida, você está ali. E Barnabé é aquele obreiro que ele está potencializando os outros todo o tempo, né? É aquele cara que ele está nos bastidores, não está na vitrine, mas ele está ali fazendo, ele faz a engrenagem funcionar. E de enxergar o potencial que tem no outro. Deus tem falado algo muito forte ao meu coração, né? Nunca despreze, nunca subestime ninguém. Deus costuma usar o que a gente reprova. Então, assim, quando a gente olha para alguém, e esse é o grande desafio de enxergar Cristo. Jesus não está nos lugares óbvios. Então, o risco, e quando eu vejo o alvoroço dos religiosos no tempo de Jesus, é muito fácil dizer, possivelmente eu seria um desses caras com muita dificuldade. Eu também seria. A gente De lê a olhar. Bíblia, pastor Denis, a gente olha assim, não, eu quero ser Pedro, Tiago e João no É, Marquinhos. isso Você aí. nunca quer ser João, mas quando você se coloca no lugar, você diz, cara, eu poderia ser um fariseu, sim. Com certeza. E porque a gente continua a ser, né? Com aqueles nos quais Jesus continua a se manifestar com a sua beleza, com a sua pureza, com a sua simplicidade.
E a gente corre um sério risco, porque a gente acha que Deus precisa da nossa validação para usar alguém. Pastor Denho, vamos passar para uma parte assim, interessante, ao meu ver, no que diz respeito ao lugar de visibilidade, no que diz respeito à liderança que vocês têm. Né? Vocês alcançaram, a nível de Brasil, uma influência positiva para pastores de uma nova geração e tudo mais. E isso é inspiração para nós pastores, eu, pastor Marcelo, isso é uma inspiração no que diz respeito a seguir o nosso chamado. Mas tem algo, inclusive, que era o que nós estávamos conversando ontem na conferência, algo muito interessante no que diz respeito à visibilidade e à parte artística. Eu queria assim perguntar para um homem como o senhor, um homem que tem essa visibilidade, que talvez discipule pessoas ali que têm esse tipo de envolvimento com arte, com visibilidade, como a nível de pastoreio, a liderança, você trata essa questão no que diz respeito a pessoas que têm uma fama, né? Mas são muito vistas, mas não quer dizer propriamente que Deus está aprovando o que elas estão fazendo. Sim. Né? Então, existe agora um grande impasse, uma questão que o pastor precisa se capacitar no que diz respeito. Vou pastorear uma pessoa que tem uma grande visibilidade, né? Uma pessoa que tem uma fama, uma pessoa do lado artístico, uma pessoa do lado do cinema. Assim, eu estou conjecturando, né? Sim. Vamos dizer assim, que você Artista ganhe gospel, essa né? pessoa para Jesus, ou que essa pessoa, de início, ela comece a ter uma visibilidade ali, né? Ela comece a ter ali uma certa notoriedade no cenário cristão brasileiro, mas se ela for mal discipulada, mal consolidada, acaba que ela vai caindo, ela não tem ali uma certa base de identidade. Então, como você, como pastor que pastoreia pastores e talvez tenha ali no meio do seu rebanho pessoas que você tenha que lidar dessa forma, como você lida? Por exemplo, a gente tem gente que saiu do meio gospel, né? Assim, não vou citar nomes aqui, né? Mas tem pessoas que saíram do meio cristão, Decidiram não permanecer, causam né? polêmicas. E aí, pro lado, a galera que é pastora aí, né? Os pastores que estão nos ouvindo aqui nesse papo, como que a gente lida com esse tipo de pastoreio, de consolidação? Eu acho que tem dois aspectos, eu vejo isso sobre dois aspectos. Até conhecendo e tendo pessoas assim, conhecendo o por detrás das coisas, acho que primeiro é a relação da igreja para com isso, né? Não é só a igreja, o brasileiro é muito carente de identidade. Né? Nós viemos de uma cultura latina e a gente tem uma cultura ainda, e eu digo aqui com... Né, a gente tem uma cultura muito de escravo. Então qualquer coisa legal que está dando certo, que é boa, a gente não conhece nada, a gente não sabe nada, a gente não... Assim, não sabe o que está por detrás, não conhece a essência, nada. E aí a gente se entrega de uma forma muito fácil. E isso não é só a igreja, não. Você vai pegar a convulsão, a histeria que tem as redes sociais brasileiras, são o pico do mundo. O brasileiro, tudo. A gente tem uma cultura de profanar as coisas muito rápido. A gente pega algo. Estou impressionado agora com essas casas de aposta. Você assiste jogo de futebol e fala, meu Deus... É tanto nome de bet e não sei o que. Eu falo, o brasileiro, ele pega um negócio, ele tem uma capacidade de criar algo justamente por uma expressão de ausência de identidade. Nossa, até artistas de fora que vêm para o Brasil, até assim, já tive contato com alguns. Cara, os pastores brasileiros são os mais seguidos. Pode dar uma pesquisada, é muito difícil um pastor ter um nível de engajamento quanto os pastores brasileiros. E tem um lado positivo, mas tem um lado extremamente negativo, que é o fruto de pessoas que elas estão seguindo algo que elas nem sabem o que é, o que expressa, qual é a teologia que proclama, qual o fundamento que carrega. Então, eu acho que o primeiro aspecto é a gente levar as pessoas a uma consciência de identidade. E essa consciência de identidade, hoje, a despeito de redes sociais, a importância de que as pessoas continuem a cultivar os seus pastores locais e coisas que elas conhecem um fundamento. Interessante, porque lá em casa minha esposa tem uma neura com limpeza de
de comida e tal. Então a gente vai num lugar... Engraçado, quando eu era pequeno, eu visitava a cozinha de todos os restaurantes que eu ia. E aí eu conheço gente que trabalha nessa área, né, nesses órgãos que fazem inspeção. Normalmente o que ela diz é, se você conhecesse de onde vem, não estou falando de restaurante qualquer, estou falando dos principais, você não comeria basicamente em nenhum lugar. Então assim, a falta de critério para avaliar que tipo de comida eu estou comendo, a falta de critério para avaliar o que está me influenciando, o que eu estou permitindo me influenciar, o que eu estou permitindo tocar o meu coração. Até para pastores e líderes é muito complexo, porque não tem como. Todo grande líder produz influência na vida dos outros. Verdade. E o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Rapidamente a gente tem a capacidade de desvirtuar, de começar a buscar algumas coisas que não tem nada a ver. Assim, a gente precisa de entender algo. Tem coisas que são incríveis. Tem muita coisa incrível. Mas nem tudo é para você. Tem coisas que você vai olhar e fala, nossa, demais. Tem lugares que você olha e fala, nossa, demais. Tem vida de pessoas que você olha e fala, nossa, demais. Mas não é para você. E assim, algo que é incrível, mas não é para você, pode te matar. Morre a beleza e fica só... Então, eu acho que tem esse primeiro aspecto. As pessoas estão vendo, e agora a gente está falando desse contexto de redes sociais que muda bastante coisa. Porque antes, para você falar com alguém, antes para que alguém pudesse, por exemplo, vamos falar no contexto de igreja, para que alguém pudesse influenciar na minha igreja, eu teria que convidar essa pessoa, colocá-la no púlpito. Isso já fala de uma validação, que é um outro problema, é uma outra problemática que a gente tem no meio gospel, porque assim, o pastor naturalmente ele vai querer alguém que enche a conferência, que dá bilheteria, e não necessariamente alguém que vai construir junto com ele. Então eu tenho uma definição para mim, porque o meu papel é de pastor local, eu não sou um pastor itinerante, apesar de sair, eu só vou em igreja de amigos. Então hoje eu não tenho agenda aberta, eu não tenho contato secretário. Alguém para chegar foi indicação de algum amigo, alguém que disse, você tem que ir lá, eu conheço, eu sei porque mais importante que os púlpitos são as mesas. Uau. Então melhor que o púlpito que eu quero é a mesa que eu preciso. Meu então, Deus do céu. Quando eu vou para uma mesa, eu vou para o entendimento que eu não venho só para deixar algo, eu venho para receber algo. Sim. E daqui... Então assim, porque esse conceito de artista gospel, e aí tá só uma perspectiva minha, não dá para enxergar em Jesus isso. Jesus não é um padrão disso. Então assim, essa ideia, isso é muito perigoso. Vocês rodam por aí, isso é muito perigoso. Sim. É perigoso quando você faz disso algo que não foi criado para ser. Sim. Então, acho que o primeiro aspecto porque sempre vai existir e vai surgir. Então, assim, às vezes tem um menino que faz um negócio e explode na internet e não tem como controlar isso, não tem o que fazer, foge. Até porque hoje, quando você vai olhar a métrica das redes sociais, a rede social gosta da boca de funil, que é aquela coisa que assim, algo que é viral, algo que é de entretenimento. Entende? Você vai pegar hoje no Brasil poucos pastores. Você pega um Luciano Subirá, que consegue colocar na lista dos livros mais vendidos do Brasil um livro sobre jejum, você fala, esse cara assim, é muito fora da curva. Porque naturalmente falando, não é a mensagem que as pessoas querem ouvir. Verdade. Não é naturalmente. Ok, as redes sociais têm uma linguagem dela. A gente está vendo vídeos curtos que precisam de produzir determinado tipo de impacto rápido. E o que vai viralizar a partir disso pode ser qualquer coisa, mas a gente precisa de primeiro de deixar as pessoas e de criar uma cultura na igreja. Agora, é um desafio, porque você está num país que não é cristão, é cristianizado. Todo mundo tem algum contato. Todo mundo gosta de ouvir música gospel hoje. É verdade. Todo mundo. Todo mundo. Hoje você vai pegar os pastores brasileiros, hoje, determinados pastores, eles chegaram num lugar de celebridade. Se eles forem no aeroporto, eles vão andar. E tem uma beleza nisso, mas não necessariamente por gente que é cristã. Sim. É por qualquer tipo de gente. E a gente tem um fenômeno hoje, né? Não só dos desigrejados, que é um fenômeno muito latente nesse tempo. As pessoas se frustraram com alguma igreja hoje. Não estão, mas dos multigrejados, né? É o cara que segunda-feira ele vai numa igreja, terça vai na outra, na quinta vai na outra. O pastor que ele segue e que ele reconhece como pastor dele é um outro. Sim. Então você tem esse fenômeno. Então eu acho que essa questão de poder produzir pessoas que tenham essa consistência, essa base,
E aí não dá para o pastor cair nessa loucura só de querer encher lugar e fazer movimento. Tu falaste algo interessante e a gente vê muito acontecer, né, cara? E graças a Deus eu tenho visto assim uma geração tirando esse pensamento. Vamos trazer um cara porque ele tá no auge. Vamos trazer o cara porque ele lota o lugar. Vamos trazer o cara porque a gente vai vender tudo. Mas assim, o cara não tá na visão que talvez tá no teu coração. E às vezes, eu acho que quando uma pessoa, pastor Danilo, chega a levar um cara desse, é porque ela não tem a visão certa de quem ela é e do que Deus quer que ela faça. Porque quando você, tipo, no nosso caso, a gente trouxe você para nossa conferência porque você está alinhado à nossa visão. Por mais que você seja uma voz influente no Brasil, mas a ideia foi que você está alinhado naquilo que a gente quer. Sim. A gente bebe dessa fonte, a gente comunga de muitas ideias parecidas e por isso você porque aí não é um evento que acaba, né? Não é uma coisa que a gente está falando de uma construção, até porque a grande questão é que a maioria das pessoas que estão no cenário hoje não estavam há 5 anos atrás, não estarão daqui a 5 anos. Tem uma coisa positiva hoje que você percebe que tem uma visão dos pastores mais consciente acerca de pessoas que estão envolvidas em igreja local. Você percebe que os pastores são mais criteriosos hoje no aspecto de saber, pô, esse cara é pastoreado por quem? Está fazendo algo. Inclusive tem um fenômeno de muitos pastores locais saindo. Não só pessoas que estão envolvidas, mas muitos pastores locais nesse tempo, acho que mais do que em qualquer outro, de pastores que estão chamando pastores locais. Poxa, realmente. Então tem esse fenômeno. Mas eu acho que é produzir essa consciência das pessoas. Mas depois, é esse ambiente, obviamente, né, de discipulado dessas pessoas e de desenvolvimento dessas pessoas, que não é simples. Quando eu olho esse contexto, vocês até falaram de algumas pessoas que não permaneceram, não é simples. Não tem como colocar na conta do pastor dessas pessoas. Não é simples. Também não tem como colocar na conta de quem, por algum momento, convidou essas pessoas. Você não tem como hoje definir, né? Não tem como muito você... complexo. Quando você, num determinado momento, você tem alguém ali ou você, de alguma forma, valida a influência de alguém, você não pode dizer que daqui 2 anos essa pessoa... essa conta não tem como. Então, assim, óbvio que isso aumenta o nível de critério acerca de quem você está construindo. Então, eu, como pastor local, tá? Eu não convido para estar na minha igreja alguém que eu não tenha relação, que vai acabar o evento, eu não vou ter contato nenhum, que aquilo que aquela pessoa está construindo não faz sentido, eu não convido. Para mim não faz sentido. Verdade. Porque é algo que não vai produzir, vai gerar o evento, mas não vai produzir profundidade em nada, não vai gerar em nada. Então, assim, agora, isso nos leva para um lugar também de nós estarmos formando também pessoas que têm chamado, dom, né, e influência, pessoas que Deus está levantando e que sejam consistentes, precisa ser fruto da nossa oração, né? Pastor, nós somos pastores jovens, né? Sim. E você tem sido uma referência para o Brasil de uma forma geral. E eu queria te perguntar, logicamente, tem aquela pergunta sempre, a pergunta bomba do podcast. Vamos deixar para depois, eu quero falar do livro ainda, mas eu quero te perguntar sobre as dificuldades de um pastor jovem. Sim. Eu tive as minhas, o Ícaro teve a dele. Quais foram as maiores que você enfrentou? Pelo estilo, pessoalmente, né? Pela metodologia, pela visão. Uma vez uma irmã chegou para mim e disse assim, não se fazem pastores como antigamente, porque os pastores são para ser atuais, né? É para os dias atuais. Eu entendo a forma dela, e às vezes não é maldade. Sim. Você está presa em um período de tempo e não quer sair. E talvez ela é interessante, porque assim, hoje tem uma coisa que me incomoda, porque no momento que a gente vive como Brasil, eu acabei de voltar, a gente plantou uma igreja em Londres, acabei de voltar de Londres. E quando você vai para um contexto como esse, então lá eu levei um grupo de 25 pessoas comigo nessa viagem e a gente está plantando uma igreja em parceria com uma igreja inglesa. É uma igreja inglesa de 150 anos, essa igreja local, ela é uma rede, na verdade, mas essa igreja local, na região que estamos, ela tem 150 anos, a igreja tem 15 membros hoje. A igreja inglesa. Então, a decadência que a Europa sofre, né? E é interessante porque no momento que a gente vive, você hoje não precisa de ser muito espiritual para fazer uma igreja acontecer no Brasil. Assim, inclusive tem a cultura do impostor, porque João 10, quando Jesus diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, ele não estava falando do diabo. Teologicamente não é o diabo.
Ele está falando do falso mestre. Então a estratégia do pastor é ganhar a ovelha, do impostor é roubar a ovelha de alguém. Então, quando você cria uma estratégia, e hoje vamos ser sinceros, eu sento nas mesas pastorais de pastores jovens, dizer que isso não faz parte hoje das estratégias top 3 de como você plantar uma igreja, ou como você fazer uma igreja crescer, é mentira. É verdade. Infelizmente, hoje, faz parte de estratégia central, inclusive modelos de igreja estão perpetuando no Brasil com uma estratégia de roubar crente de igreja. Verdade. Então, hoje, quando eu olho e às vezes alguém diz para mim, pô, precisamos de fazer pastor, o pastor Hernandes Dias Lopes tem falado algo, ele diz, os nossos avós oraram mais que os nossos pais oram mais que nós. Então, hoje, quando a gente pensa no desenvolvimento da igreja, o grande desafio que nós temos hoje é que a gente consegue fazer a igreja sem Deus. Uau. Então a gente criou um mercado de consumo, que é um outro incômodo meu. Porque a Sensitive Church, esse negócio de vamos fazer uma igreja. Legal, cara. Hoje é o mínimo de uma igreja, ter um som legal, ter uma luz legal. É o mínimo de uma igreja, uma experiência. A pessoa chega lá, é o mínimo, é o mínimo. É o mínimo de uma igreja, é o mínimo. Subir aqui nesse lugar. Você chega num lugar corporativo, é o mínimo. A pessoa te receber, você entrar, as coisas estarem organizadas. Esse é o mínimo que se espera. Agora, essa não é a métrica. Nós ensinamos as pessoas que elas devem congregar num lugar que lhe pareça mais confortável. Não, congregue no pior lugar que você encontrou. Ache um lugar que você vai poder ser útil de fato. Sim. Ache um lugar. Então, assim, nós criamos, e aí eu acho que o grande risco hoje... hoje eu vejo as pessoas muito mais abertas. Porque qual que é a grande questão de um pastor jovem? Uma pessoa mais velha não tem dificuldade de ouvir uma pessoa mais nova. Não tem. Hoje os espaços se modernizam. Quando você chega numa loja dentro do shopping, a loja não é a mesma loja. Mesmo que alguém tenha 60 anos de idade, a loja não é a mesma de quando ele tinha 30. Sim. E ele está lá frequentando a loja. Então ele está acostumado a ver a evolução das coisas, a modernidade das coisas. Isso é muito natural. O inverso, não. Uhum. Uma pessoa jovem tem dificuldade com algo que não mexeu, que não avançou. Então, você tem facilmente alguém mais velho sendo conduzido por alguém mais novo, mas não necessariamente o inverso, porque as pessoas também querem sentir que algo, por mais que algumas pessoas tenham alguma resistência à mudança. Então tem um conceito, tem um livro que chama Hitmakers. Foi um cara que estudou as tendências do mundo, ele estudou as mudanças, inclusive é um livro genial. E ele diz o seguinte, que o padrão do mundo é mais avançado, porém aceito, para tudo. Você quer fazer arte, você precisa de fazer uma coisa mais avançada do que existe, mas que aceita. Então você não muda tudo, você faz algo mais avançado, mas porém que seja aceito para aquilo que é feito. Sim. Com respeito a algo. E quando a gente fala sobre essa troca geracional, não são rupturas geracionais. Essa troca geracional, porque qual que é o grande problema que a gente tem com esse aspecto de transição? É que a gente trata a transição como uma data, como um dia. Transição é um modelo de liderança. Então hoje, com 31 anos de idade, verdade, eu já estou preparado para ser liderado por caras mais novos que eu. Porque transição não é um dia, não é quando eu chegar com 60. O problema é que a geração passada ela tratou transição como um dia. Aí fica essa coisa traumática. Aí fica aquele trauma de chegar, hoje é o dia, uma cisão. Era assim até aqui, agora nós estamos rompendo e vai ser desse jeito. Não, quando transição é uma cultura de liderança, você não sente a ruptura. Está caminhando. E é natural. Por quê? Porque não tem nenhuma casa, vocês têm filhos, né? Não sei, você tem filho? Ainda não. Ainda não. Mas eu sei que, então, a sua cota já ela fez por você. Mas uma casa não tem como dizer que ela não é transformada com a chegada de criança, é orgânico. É natural. Você vai ter que mudar coisa, você vai ter que mexer fisicamente, na estrutura, tudo. Por quê? Porque chegou filhos. É natural, está mudando, as coisas estão mudando. E quando seus filhos vão se tornando mais velhos, vai tendo outras mudanças. Por quê? Porque uma coisa é você ter filhos crianças, outra coisa... Eu estou com uma filha, minha filha tem 11 anos. Eu já estou percebendo assim, ela está chegando na pré-adolescência. E foi o que eu vivi com meu pai.
Então, assim, uma coisa é você ter uma criança, outra coisa é você ter um adolescente, outra coisa é quando eu tiver uma mulher dentro de casa. Sim. E eu, como homem, bato papo como homem com meu pai. Então tem coisa que sempre foi desse jeito, porque eu sou uma criança, ele é meu pai. Mas chegou um determinado momento da mesa, quando você vai 16, 17, 18 anos, daqui a pouco você começa a trabalhar, eu vou conversar com meu pai de homem para homem. Pai, eu acho que aquilo não é funcional mais. Sim. Aquilo que está fazendo não é desse jeito. E se ele me tratar como uma criança a vida inteira, vão ter um problema. E esse é o problema de muitos líderes. Eles continuam a tratar os outros como criança a vida inteira. E o grande desafio da liderança é quando você tem que lidar com alguém que amadureceu. Perfeito. Porque quem amadureceu vê demais, sabe demais, confronta demais. Eu tenho para mim que no meu processo de discipulado com as pessoas que eu sempre acompanho, que o pico da maturidade é quando esse cara começa a enxergar algumas coisas que me incomodam. Eu falo, esse cara não podia estar vendo isso aqui. É quando o cara se sente incomodado por alguma coisa e fala, eu queria saber como que a gente lida com tal coisa. Eu falo, pô, isso aqui é um incômodo para mim. Eu não preciso ir longe, eu estava 2, 3 semanas atrás, a gente faz uma vigília muito expressiva e eu convidei, foi na igreja, uma irmã que está no cenário aí, ela foi no culto, eu aproveitei e falei, você vai ficar aqui por mais tempo? Ela falou, vou ficar essa semana. Eu falei, vamos sexta na vigília e tal. Um cara mandou uma mensagem para mim, um cara na minha equipe, por que você convidou ela? Eu falei, agora eu tenho que te dar satisfação de quem eu estou convidando? Aí ele foi me explicar por que ele estava vendo aquilo. Ele falou, pô, a gente convidou alguém num último evento assim, não foi legal, porque a proposta da pessoa não se encaixava com a proposta do que a gente está fazendo. E esse evento específico é um evento que a gente não divulga quem vai vir. Então, para as pessoas, se vai vir alguém de fora ou não muda nada. Sim. E aí eu fui entender o que ele estava colocando. Eu falei, genial, ele está certo, eu que estou errado. Mas isso é uma expressão de maturidade. Então, esse processo de transição é a permissão. Então, você não avalia um líder pelo êxito que ele tem, mas pela capacidade que ele tem de levar pessoas ao êxito. Legal. Então, quando eu vou num lugar, eu olho, tá esse cara aqui, por mais brilhante que ele seja, quem é o entorno dele? Quem são os outros caras que estão com ele? Show. Então, quando eu olho para o desafio, por um tempo, óbvio que tem esse desafio, muitos lugares que são lugares ainda mais... Você tem esse desafio de... Mas eu sempre digo assim, para um pastor mais novo, eu sempre carreguei isso comigo. A minha transição com meu pai foi muito saudável, apesar de eu ser muito novo. Já era uma comunidade com centenas de pessoas. A gente não perdeu ninguém por conta disso. Muito bom. Mas porque era claro, assim, eu tratei os mais velhos como se fossem meus pais, os mais velhos ainda como se fossem meus avós, então estava todo mundo vibrando junto. Legal. E eu respeitando também o contexto, sempre trazendo... O que eu digo é que a dificuldade das pessoas é quando elas não são respeitadas. Ninguém gosta de não ser respeitado. É muito ruim quando alguém não te respeita, é muito ruim quando alguém faz alguma coisa sem respeito. Sim. O respeito ele é uma base para o estabelecimento das relações. E o entendimento. Então, antes de fazer, permita que as pessoas entendam o que vai ser feito. Sim, perfeito. E aí tem até um livro que agora se tornou um best-seller, que ele fala sobre o porquê das coisas. Comece pelo porquê. Estamos fazendo isso aqui, por que estamos fazendo? Vamos fazer aquilo ali, por que estamos fazendo? Então, tem até um livro, Dani, que é Quem Trocou Meu Púlpito, não sei se você já viu esse livro, que fala muito sobre isso, o que você vai fazer. O cara mudou o estilo de pregação dele, a igreja foi com ele. Quando ele viu que a igreja estava com ele, ele falou, se a igreja está comigo, eu vou mudar o púlpito. Só que aí não orou, não fez o que tu falaste agora, não teve esse movimento com a igreja. Tu falaste algo interessante agora, do pastor não centralizar muita coisa nele. Você saber quem são as pessoas que estão contigo. Às vezes o cara bate o escanteio, o cara cabeceia, bate o pênalti, o cara vai infartar, irmão. Ele não vai conseguir. Sim. Né? E é natural, né? Porque todo líder é muito mais fácil fazer sozinho. É muito mais simples, né? Porque você não precisa do contraditório. Eu digo que você tem uma equipe de verdade quando você pode ser contrariado. Então você tem uma equipe de verdade quando você pode ser contrariado, quando as pessoas podem olhar para você e falar, cara, não é desse jeito, acho que não é assim. E aí você está dando autonomia para as pessoas para que elas não sentem mais na mesa como crianças, mas para que elas sentem como adultos. Então hoje, eu e meu pai, a gente tem uma relação de profunda amizade, mas profunda.
Muito. Então, hoje, meu pai é meu melhor amigo, mas a gente conversa igual dois homens. Tem o respeito de pai, tem o respeito espiritual, tem o respeito natural, mas a gente conversa igual dois homens. E aí entra o grande ponto. A grande questão é que ideias são para ser confrontadas. Toda ideia pode ser confrontada. Legal. E o problema dos líderes é que quando a gente não permite que ideias sejam confrontadas, a gente constrói conflito de pessoas. Conflito de pessoas e confronto de ideias são duas coisas diferentes. Só que um líder que não é curado, todo confronto de ideia ele traz para o conflito de pessoas. Uau. Então eu chego aqui e falo, cara, não gostei dessa sala, não dá para fazer o podcast aqui. Levou pro Eu coração. estou confrontando uma ideia. Eu estou dizendo, pô, eu acho que essa sala aqui podia ser menor do que isso, está muito grande ou está muito pequena. Eu estou confrontando uma ideia. Todo líder não curado transforma confronto de ideias em conflito de pessoas. Aí fica aquele cara que ninguém pode falar nada. Sim. O que tem de líder que as pessoas não podem falar nada. Por quê? Porque o coração dele é tão ferido, é alguém tão infantilizado, que todo mundo que confrontou uma ideia, ele transformou em conflito de pessoas. Meu Deus. Aí alguém confronta a ideia, o cara coloca 2x, corta o cara, por quê? Porque ele não quer o incômodo de ter ideias confrontadas. Qual que é o problema de ter ideias confrontadas? Que você nunca aperfeiçoou o que você está fazendo. Sim. Porque se Deus deu pessoas com multiforme, com dons diferentes, com perspectivas diferentes, Paulo vai dizer, olha, a plenitude da igreja em Efésios, ele vai dizer, precisa ter os diferentes ministérios confrontando as ideias. Agora, não para que se transforme em conflito de pessoas, mas para que aprimore aquilo que está sendo desenvolvido. Pastor, eu tenho uma questão muito legal também para a gente compartilhar aqui acerca de igrejas fortes na fé, né? Aqui, Atos 16:9 diz assim, né? Assim as igrejas ficavam mais fortes na fé e o número de cristãos aumentava cada dia mais, né? Como que, vamos lá, um pastor ele quer se alinhar, ele está assistindo a gente aqui agora, ele está na internet, e ele quer se alinhar ao propósito de Deus, ele está identificando no meio da liderança dele algo não bíblico, ele está trazendo uma nova perspectiva, ele deseja se colocar ao novo de Deus, ele deseja se alinhar aos propósitos de Deus e ter uma liderança sadia. Legal. Quais são, assim, os três, vamos pôr três, assim, três coisas, assim, primordiais que ele deve centralizar para consolidar uma igreja forte na fé que, de maneira espontânea e orgânica, ele vai ter um crescimento de pessoas, né, como a gente leu aqui. E, assim, pessoalmente falando, na minha pouca experiência que eu tenho, eu vejo que a igreja precisa ter dois braços. Eu te coloquei três para você falar, né? Mas eu penso que dois braços seriam essenciais na igreja, que eu até converso com o Marcelo muito sobre isso, que é sobre o braço da instrução e o braço dos sinais. Então a gente tem uma galera que flui muito na instrução. Cara, é assim, é dessa forma e tudo mais, e consolidação e amar pessoas. E às vezes essas pessoas elas carregam revelações poderosíssimas da palavra de Deus que viram chaves na nossa vida, né? Mas de repente tem aquela galera que já não tem tanto essa parada da consolidação, mas ele chega e a presença do Espírito do Senhor vem ali. E aí, cara, uma criança que estava morta ali ressuscita, uma pessoa que está ali com câncer é curado na hora. Então, eu acredito, ao meu ver, que uma igreja sadia, forte na fé, né? Eu gostaria que se acrescentasse, né, essas três pontos de início de uma igreja forte na fé. Mas, na minha visão, duas são o braço da instrução e o braço dos sinais, né? Porque uma igreja que só ensina e não tem os sinais, ela se torna uma igreja que não cumpre os... Teórica, né? Teórica. E também a igreja que vai só para os sinais e não vem para a instrução acaba ficando fanática, acaba ficando sem uma direção, às vezes até bíblica, acaba caminhando talvez para uma heresia, para uma coisa que não é bíblica e se acha espiritual demais a ponto de não se misturar. Então, na prática, cara, eu quero pôr a minha igreja em um eixo. Quais são os três pontos assim que a gente precisa colocar em questão? Tem que ser três, pois ele quer uma mensagem positiva de ti.
Vamos colocar Você aqui. colocou 2, eu quero colocar uma coisa que para mim Vamos eu lá. enxergo que Eu quero muito ouvir isso. é um fundamento, que é a pregação do evangelho. Quando a gente fala evangelho, nem todo pastor sabe o que é evangelho. A começar pelo fato de que a maioria das pessoas não foram instruídas, inclusive foi um livro que a gente escreveu um tempo atrás, e esse é um curso da nossa escola de ensino que eu gosto muito, que eu valorizo muito, que eu chamo de Fundamentos do Evangelho. O Velho e o Novo Testamento não é só algo ocasional, não é só uma divisão bíblica no aspecto de facilidade para a gente poder ler a Bíblia. Existe uma nova aliança em Cristo. Sim. E o Evangelho, e quando nós falamos sobre tudo que permeia, né, o contexto da própria igreja, todos os ventos de doutrina que aconteceram, você pega o Brasil recente, todos os ventos de doutrina, tirando o Evangelho do lugar, tirando Cristo do centro. E o Evangelho ele tem uma mensagem. Sim. Então, assim, e qual que é a grande questão? É porque Yeshua, que é o nome original de Jesus, é o Deus de muitas salvações. Então, a salvação ela é o maior milagre que alguém pode receber. Mas a Bíblia vai dizer que ele é o Deus de muitas salvações, da mesma forma que ele operou a salvação, que é alguém crendo e reconhecendo a mensagem do Evangelho, como Cristo como Salvador. Então, alguém só pôde receber o Evangelho quando reconheceu: eu não tenho capacidade de ser salvo, eu não tenho como me salvar. Então, eu reconheço Cristo. Isso precisa de valer para todas as outras áreas. Sim. Mas o Evangelho parece uma mensagem simples demais. Então você tem pregadores, o cara tem a capacidade de pregar 50 minutos, você não falou da mensagem do Evangelho. Você pode fazer séries inteiras sem falar e centralizar a mensagem do Evangelho. É ela que produz a transformação necessária. É ela que gera a transformação necessária. E o que Paulo vai trazer nas suas cartas, inclusive incisivamente, para combater os judaizantes, e a carta aos Gálatas ela ainda é mais marcante. Como que vocês decaíram tão rapidamente? Sim. Por quê? Porque o Evangelho continua sendo simples. Cristo como a nossa satisfação completa. Cristo como centro de todas as coisas. Então, assim, hoje a gente corre o risco, obviamente, de pregar para as pessoas. E o que eu digo é, a gente corre o risco de continuar buscando as mesmas coisas e tendo Jesus como servo das nossas buscas. Sim. Porque o trabalho do diabo não é tirar Deus da nossa vida. É só colocar Deus no lugar errado. Ai. Sim. Então, hoje, quando você vai nas igrejas, Deus está na vida das pessoas, mas Deus foi colocado... O que o diabo fez com Eva não foi tirar Deus da vida de Eva, foi colocar Deus no lugar errado. Meu Deus, forte. Coloca Deus agora para servir o que você sempre quis. Sim. Ontem mesmo eu estava meditando, Jeremias dizendo, né, tomado pelo Espírito, não se glorie o sábio da sua sabedoria, o forte da sua força, nem o rico da sua riqueza. Mas só tem uma glória, conhecer a Deus. Qual que é o grande desafio que a gente vive hoje da pregação? É que nós estamos pregando para as pessoas para que elas encontrem conhecimento, força e riqueza por meio de Deus, quando a proposta de Jesus é: eu sou o que vocês precisam. Sim. Então a gente precisa de se arrepender de tudo que a gente acha que se tivéssemos, seríamos felizes. Sim. Porque quem tem Jesus tem tudo. Verdade. Então a mensagem pura do Evangelho é dizer para as pessoas: você não precisa de mais nada. Você encontrou tudo. Tudo está nele, né? Você tem tudo. Então você não precisa de coisa alguma. Essa é a realidade do Evangelho. É isso que faz Paulo escrever a carta aos Filipenses. Então assim, hoje as pessoas estão na igreja porque o cara fala: ainda não estou satisfeito porque me falta um carro. Não, mentira. Não, ainda não estou satisfeito porque eu queria ter mais sucesso. Um pastor fala: não, porque a minha igreja ainda é pequena. Não, porque isso... Mentira. Quem tem Cristo tem o suficiente para estar completamente... Aí volta um pouco no que a gente estava falando, dessa questão de identidade, saber quem eu sou, estar completamente resolvido com quem eu sou. Então hoje, quando nós falamos desse acréscimo de fé, porque a fé que o Evangelho propõe é a fé na obra. Sim. A fé que ele propõe... Então eu mesmo acordo toda manhã, meu primeiro momento de devocional, falando: Senhor, obrigado por essa obra, porque é a partir dela, ela é a fonte de todas as coisas, é por causa dela, foi esse grande amor, e que é a revelação desse amor, Sim. é a sua entrega. Então quando eu vejo hoje, eu julgo que a gente deveria pregar mais o Evangelho, sabe? Trazer mais o Evangelho.
o evangelho nem sempre é muito confortável. João capítulo 6, o evangelho faz com que toda a multidão vá embora. E Jesus está pregando o evangelho. Vocês vieram atrás de pão, eu sou o pão. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, tem parte comigo. E aí escandalizou. Confronto, né? E por que escandalizou? Porque a mensagem está dizendo o seguinte: olha, eu não uso Jesus para conquistar alguma coisa, não uso Jesus para chegar, Ele é tudo que eu preciso. E aí, quando eu me satisfaço no Senhor, essa é a chave de todas as coisas. Então, eu julgo que quando nós levamos a igreja a esse lugar, quando o evangelho é pregado com poder, com graça, quando o evangelho é pregado com revelação, ele vai produzir esse ambiente. Quando há um entendimento de uma nova aliança em Cristo, quando a igreja recebe a revelação de uma nova aliança, nós já não estamos mais debaixo da lei. Sim, perfeito. Então, existe uma mistura completa no púlpito. A gente ainda coloca muito Moisés no púlpito, e Paulo vai aos Coríntios denunciar, ele vai dizer, olha, nós já não somos mais como Moisés, colocava um véu sobre a face para que não se visse a glória que desvanecia. Sim, perfeito. Mas nós recebemos de uma nova aliança, e agora, com essa nova aliança, então, é o que pregamos, é ela que produz transformação, é ela que gera fé, é ela que produz uma nova realidade, é ela que gera uma nova perspectiva. Então, eu vejo que assim, e às vezes até no afã de querer ver a transformação das pessoas, né? A gente dá uma misturada. E a mistura de lei com graça é lei. E é religião, é peso. Sim. E no peso não tem transformação. Perfeito. Então, existe essa transformação estética. E é o que a gente quer forçar. Eu estava até falando, ontem mesmo eu dei uma pausa de Instagram por uns dias, eu estou nos dias mais específicos, mas eu estava almoçando, um camarada chegou na igreja como travesti. A gente gosta da mudança exterior. A gente quer forçar o que é fora. O evangelho não trabalha assim, com nada. Perfeito. O evangelho é uma mensagem tão irresistível que ao ser pregada, um dia nós entregamos a nossa vida em reconhecimento, mas continua a operar dessa forma, com essa leveza. Sim, perfeito. Muitos cristãos têm a vida pesada porque eles pararam de se deparar com a verdade do evangelho. O evangelho não produz peso, ele produz constrangimento, transformação. Meu fardo é leve, né? Então assim, e o que Deus faz na nossa história, e essa fé vai sendo gerada, e essa paixão por Cristo, porque no final a igreja precisa de promover encontro com Cristo, não é com um modelo de igreja, não é com uma placa. Métodos não é de nada. Método, Legal. Perfeito. Com Cristo, é um encontro genuíno com Cristo. E o resto é consequência, né, pastor? É João capítulo 4, aquela depois. mulher chegando na fonte, ela tendo essa experiência, eu acho que passa por isso, que é uma questão que é a verdade da palavra, é o fundamento da igreja. Isso. Palavra e poder. Palavra e poder. O mundo foi criado pela palavra e pelo poder. Perfeito. O Espírito pairava sobre a face das águas, mas uma palavra que é o próprio Cristo. Aí entra o Evangelho. Top. Porque estava o Pai, o Espírito pairando sobre... Onde está Cristo? É o Haja, que no original é Ele. Ele está sendo liberado. Então, essa junção perfeita de palavra e de poder, que eu acho que a nossa geração tem muito, né? Eu vejo esse equilíbrio hoje muito mais real nos lugares. Legal. Não é aquela coisa que a gente sai rodando e fazendo um monte de coisa. Qual que é o sentido disso? Não tem sentido. Não tem. Deus mandou fazer. Perfeito. Mas, por outro lado, também não aquele aspecto de estamos aqui, né? Eu olho, por exemplo, hoje, nós temos no meio pentecostal vários pregadores, assembleanos que são caras profundos na palavra e usados no poder. Você vai hoje para o Brasil, para os reformados, você tem aí como principal reformado, e para mim, que hoje é o príncipe dos pregadores a nível Brasil, o pastor Hernandes Dias Lopes. Eu amo ele, cara. Tu pregaste um dia com ele agora, recentemente. Rapaz, tive agora algumas vezes com ele, mas uma que ele ministrou, eu ministrei na sequência. Foi um dos... Ele estava lá. Foi um dos maiores desafios ministeriais. Mas pelo fato de você ter um público que acabou de ouvir Hernandes Dias Lopes. Imagina a pressão que é depois. E você ter um pastor que é um profundo na palavra, talvez vai ser, por hora, o único brasileiro nessa geração a ser estudado na academia. Meu Deus, Um cara com uma vasta publicação de livros e agora, né, fazendo comentários bíblicos de todos os livros da Bíblia. E é um cara que flui com tanta graça, com tanto poder, com tanta autoridade que você está ouvindo pregar.
né? Um cara que tem tanto conhecimento, mas é tão humilde, que senta na mesa. Sim. Então hoje eu vejo que Deus está produzindo essa conexão. Mas a mensagem do Evangelho, a consciência do Evangelho, o Cristo e somente Cristo, Perfeito. né? Essa mensagem de... Para fechar a sua fala, pastor, eu acho assim, o pessoal, pastores perdidos no que diz respeito ao entendimento profundo do Evangelho. Né? É isso. Atos 10, Pedro expôs as Escrituras e pelo fato dele expor as Escrituras, o Espírito caiu sobre os gentios. Então, é a profundidade do entendimento das Escrituras e do Evangelho. A gente estava falando de um modelo de igreja nesse momento que é totalmente consumista. Perfeito. E que se você se permitir, você vai mudar o seu estilo de pregação para buscar o que está dando certo. Pessoas que vão para consumir. Eu vou só no domingo para consumir. Isso é perigoso demais. E o pastor é obrigado a me fazer sair daqui. E se você quiser só dar certo, você vai se tornar escravo disso. Verdade. É como um comerciante aqui da cidade. Estão comprando mais esse tipo de quadro, para que eu vender. vou colocar outro? É isso aí. Meu amigo, a gente vai finalizar. Eu acho que papo Tanto maravilhoso. papo, né? Mas eu preciso falar. Eu acho que isso aqui é um filho, né, cara? Quantos livros você já lançou? 3. Esse aqui é o último? Esse é o último. Tô segurando agora o próximo. A mensagem, cara, eles irão além de você, liderando pessoas na perspectiva de Jesus. Como é que fala um pouquinho desse livro aqui e já fala também do novo que tu vais lançar agora. Sim. Esse livro aqui, gente, mudou a minha vida. Eu digo para vocês, Você me falou mesmo desse livro, eu lembro. comentava com ele. Eu li muita coisa sobre liderança, cara. Eu tenho muita coisa. Fico muito honrado. Só que sobre essa visão aqui, cara, eu digo assim, a gente vem de uma visão muito patriarcal, muito dominadora, e a visão de liderança que ele aborda isso aqui, eu não vi em nenhum outro lugar. Eu quero que tu fale um pouquinho dessa obra aqui. Esse livro foi fruto, assim, né? A gente vinha nos últimos tempos guardando, então ele realmente, é o que você falou, um filho, porque ele... Foi gerado, né? Ele foi gerado num ambiente... E o primeiro capítulo desse livro já é Esqueça Você. Se você quiser liderar com o coração de Jesus, você tem que estar disposto a dar tudo e não receber nada. Porque é o que eu digo. Usou-se muito essa ideia de paternidade no Brasil. Sim, sim. Mais para controlar, prender pra as pessoas, exigir, para prender. E quando a gente vai falar sobre paternidade, o que eu digo é a entrega. Então, assim, você como pai, você não faz conta de nada que você está fazendo para os seus filhos. Então eu conheço muitos pais que o cara é organizado com dinheiro, mas não conheço nenhum que guarda a nota fiscal de tudo que gasta. Eu conheço muitas mães regradas, mas não conheço nenhuma. Até hoje já perguntei, se tiver alguma mulher assistindo o podcast, pode dizer quantas horas você ficou sem dormir por causa desse menino. E quantas noites em claro? Não sabe. E por que não sabe? Porque você não faz conta do que você não vai cobrar. Você só faz conta do que você vai cobrar mais tarde. Então a gente tem um modelo de paternidade no Brasil que o cara te apresenta a conta no final. Que pai é esse? Foge, né? No final, eu fiz isso por você. O inverso é verdadeiro também. É de gente que serve na igreja e no final ele sabe tudo. Eu sempre pergunto para as pessoas, a pessoa vem, pastor, servi em tal lugar, eu fiz isso, a pessoa dá o relatório, fala, é mesmo, você fez por amor? Fiz, pastor. Rapaz, estranho, o amor não sabe fazer conta. Porque o amor não está pensando em nenhum momento no que vai cobrar. É uma doação. Então, quando você está criando filho, você está dando o seu melhor para quê? Cara, eu olho para minha filha, eu posso ser um cara que tem falhas e nos nossos pensamentos, mas um pecado eu não tenho. Nunca me peguei desejando mal da minha filha. Nunca me peguei olhando e falando, não, tomara que dê errado. Nunca. Você como pai vai concordar comigo. Claro. Nunca me peguei. Eu quero que ela vá além. Eu quero que... Então, quando nós falamos sobre essa visão de liderança, ainda que para mim, tá? Biblicamente, ainda que Paulo use essa expressão em relação a Timóteo e tal, mas biblicamente para mim a expressão não é de paternidade, é de irmandade. Uau. Sim. Então, Jesus não veio para que os discípulos o chamassem de pai. E a gente quer que a galera chame a gente de pai, né? Então, assim, e é na revelação do irmão que a gente vê o pai. Eita. Foi no irmão revelado que nós enxergamos o pai. Meu Deus. Então, nas nossas relações também, é na relação de irmão Sim, que nós perfeito. temos a capacidade de mostrar ao outro o pai. Sim. Mas olhando para esse aspecto que existe, que é de paternidade,
Em Jesus nós vemos esse modelo que assim é uma doação completa, é uma disposição de se dar pelo outro. Então esse livro ele vem quebrando alguns conceitos, né? Honra, essa questão, né, da vantagem, porque esse é o evangelho. No final, o prazer é ver Deus levantando outras pessoas. Então isso para Jesus não era algo que mexia com o ego. Vocês vão fazer obras maiores que eu. É um pressuposto básico. Sim. Você fala no livro sobre o fato de você honrar alguém não diminui você. Exato. O fato de você ver um cara talvez pregar mais do que você, poxa, eu tenho pessoas que eu lidero e quanto mais pessoas eu tenho perto de mim que são boas no que fazem, eu me sinto muito feliz por isso. Me sinto honrado por elas. E o meu dever e o meu papel é potencializá-las. E quando eu vejo elas dando certo, cara, quando eu vejo alguém pregando na minha frente domingo, liderança, líderes que eu tô ali ajudando todos os dias, eu falo, cara, uau, eu fico besta vendo assim, eles pregando, eu choro. É porque no conceito de liderança, que o sucesso é quem você forma e muda a mentalidade. Por isso que Jesus está entregando tudo para os discípulos. É por isso que um líder com essa mentalidade ele vai colocar tudo. Por quê? Hoje, se você for conhecer o que eu estou fazendo, não olha a estrutura, não. Olha as pessoas. Uau. Que tipo de gente que eu estou gerando. É isso aí. Nível de influência, né? Não só o... Então, assim, esse aspecto de honra, esses dias até saiu um vídeo aí e aí, né, tem uma meia dúzia de pessoas batendo, porque eu digo, honra, o fundamento da honra não é de baixo para cima, como foi ensinado. Eu repostei esse do vídeo. Então, assim, qual que é a grande questão de honra? É uma pregação antibíblica, qualquer nível de exigência do evangelho. Então, o evangelho não diz exige amor, diz dê amor. O evangelho não diz exige a capa. Se seu irmão tiver 2 capas, vai e toma uma. Não. O evangelho diz, se você tiver 2, é você que dá. Então, a pregação do evangelho não é no nível de exigência, é no nível de doação. E a gente colocou a pregação de honra no nível de exigência. Tem que fazer para mim. Eu te falo, ó, já que você tem, você que me dá. Não, mas o evangelho diz, é eu que devo te dar. E quando nós vamos falar sobre honra, óbvio que ela funciona em todos os aspectos da vida. Você honra o pequeno na qualidade de pequeno, você honra o irmão na qualidade de irmão, você honra aquele que você valoriza como líder na qualidade de líder. Mas eu digo a origem, a fonte da honra, ela vem de cima para baixo. Primeiro é um pai que honra os filhos. É o pai que honra o filho, é o pai que trabalha para o filho, é o pai que coloca comida. Primeiro é um líder que honra o liderado. É isso aí. Então honra não é o que eu exijo, é o que eu dou. Sim. Você vai ver que os lugares que genuinamente têm honra é de um líder que constrange o ambiente. É de um líder que está se doando e está todo mundo constrangido. Agora, todo lugar que tem um nível de exigência não é honra, é bajulação. Cadeira separada, o copo bajulação. separado. Aí você negócio... obriga as pessoas a te tratarem de um jeito e o que acontece? Você começa a promover quem te bajula. É isso aí. E aí você criou um circuito de bajulação. Sim. E aí para alguém ter... Então não tem nada a ver com honra isso. Isso se chama bajulação. Bajulação é um ambiente que eu crio um sistema onde eu superestimo quem faz o que eu quero, em nome da pseudo-honra. Mas isso não é honra. Então, óbvio que a honra vai funcionar em todos os aspectos, mas é de cima. Foi Jesus que honra os discípulos dando exemplo. É isso aí. E aí ele termina João capítulo 3 dizendo, ó, vocês me chamam Senhor. Ele não tinha se autodenominado Senhor ainda no Evangelho de João. Primeira vez que ele fala, vocês me chamam Senhor e eu sou, é para lavar os pés dos discípulos. Então você quer ser grande? Vai ser grande servindo. Você quer ser grande? Vai honrar alguém. Agora, isso é confrontador. Mas mais confrontador que ter o rei do universo se diminuindo e vindo tomando a figura de servo. Meu Deus. Quem entendeu de fato a liderança de Jesus não tem como não se constranger. Sim. Não tem como você olhar e falar, puxa vida, eu não... entrar por esse caminho é um caminho de humilhação completa. Ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde. Coração ensinável. E pastores que praticam isso, eles acabam gerando uma liderança doentia. Onde o cara já vai para uma igreja, não, tem que me servir, cadeira melhor é minha, o melhor copo é o meu. E você não apoia. Se você chegar e ver alguém que cante um pouquinho mais do que você, lidere um pouquinho mais do que você. Você tem que abafar, você tem que matar o espírito de Saul. Perdeu uma oportunidade de mentorear o homem segundo o coração de Deus, porque teve inveja, teve medo. E isso é intrínseco, tá na gente. Desejo de ser honrado. A gente sabe um pouquinho mais que o outro, você quer que o outro, você quer subjugar, você quer mostrar que você sabe mais. Faz parte.
Agora imagina Jesus como o rei do universo vem. A pergunta, qual é o som quando Deus desce na terra? O som é o choro de uma criança. Uau. Na mão de uma adolescente. Imagina Deus Meu tendo que se Deus. submeter a ir para a escola. A ter que ser repreendido ou instruído, melhor dizendo, Pela por professora. Maria, pela professora, por José. Meu Deus, cara, que Então, profundidade. assim, qual o nível de humildade, de sujeição de esperar até os 30 anos para se manifestar? Uau. Eu nem sei se você tem 30, eu fiz 30 ontem, você fez ontem. É muito tempo da vida Muito, muito, para um muito. cara que é Deus. Sim. Meu Ele é Deus. totalmente Deus, ele tem a consciência da sua Uau, divindade. isso é muito forte. Então, assim, a gente não pode ouvir alguém, a gente não pode se submeter a alguém, a gente não pode honrar alguém que a gente julga que é menor que a gente. Sim. Você sabe porque quando a gente vem com esse coração, Jesus, quando ele faz a multiplicação de pães e de peixe, ele tira essa pirâmide que a gente ama colocar. Então ele provoca Filipe dizendo, como que a gente vai dar comida para todo mundo? Ele está fazendo uma provocação. E por que ele provoca? Porque os discípulos são os líderes. Diante de um problema, quem tem que resolver é o líder. E os discípulos começam a se movimentar. Não tem como. Não, a cidade, hoje, Belém, a gente está falando de 2000 anos depois, ela não tem capacidade de alimentar aquele tanto de gente se a gente sair para buscar comida agora. Você pode ter o dinheiro que for, não tem aqui um restaurante, não tem ninguém. Eles estão dizendo, não tem o que fazer. Então Jesus, aquele dia, não era a fonte do milagre. Os discípulos, que eram os líderes, não eram a fonte do milagre. Ele vai dizer, mas tem uma criança aqui. Porque aquilo que a gente precisa nem sempre está na mão de quem a gente acha que deveria estar. Então, aquele dia, todo mundo vai comer da mão de uma criança. Porque a gente definiu, a gente gosta de olhar para as pirâmides e definir. É dali que vai vir a provisão. Sim, Ele está entendi. falando, não é de lá, é daqui. Então, se você não tiver capacidade de olhar para o irmão do lado, para a criança, e entender que às vezes o pão que você precisa vai ser partido por um irmão simples que está do seu lado, e isso te faz olhar com beleza o corpo de Cristo para entender. Outro dia uma criança foi orar, falar que você não tem ansiedade. Tal. Legal, uma oração de uma criança. Eu saio, o Espírito começa a ministrar no meu coração. Você entendeu que essa já foi a oração mais profunda sobre o tema que você recebeu? Eu falei, por quê? Porque qualquer pessoa que veio orar sobre ansiedade, qualquer pessoa que falou, todos esses, qualquer homem que veio orar por você já se sentiu ansioso, já perdeu noite de sono. Essa criança veio orar, tem autoridade que ela nunca perdeu uma noite de sono. Eita. Uau. Ela está declarando algo sobre a sua vida. Então, quando você entende que a fonte não é onde você define, isso te dá a capacidade de perceber e de um líder também entender. Então, a gente criou uma cultura ditatorial que líderes também não recebem de liderados. Sim. Então, o cara está aqui só para dar, ele está só para dar. Ele não recebe no aspecto de não ter um coração ensinável para aprender. Poxa, filhos nos ensinam tanto. Muito. Pessoas que às vezes na sua simplicidade nos ensinam tanto. A gente, quem tem esse coração para poder, e nós vemos essa beleza de Jesus dizendo, ó, eu vou usar uma criança, não vai ser os líderes. Então, nem sempre a provisão necessária está na mão de quem a gente Até a humildade para reconhecer quando erra. A gente, como pai, às vezes erra a mão, É isso. falha. E como líder também a gente falha. E eu vejo de um tempo que quando os pastores mais antigos falhavam, eles não chegavam, me perdoa. Tinha pastores. O agrado era Deus assim. te tratando, né? Deus te tratando. Aí chegava, tinha um líder que quando ele era. E tem líder que ele gosta dessa ideia de ser a lixa da vida do outro, de ser o tratamento da vida do outro. Né? Eu digo também assim, pastor, na questão de você chegar com o seu líder, errei, E cara. humildade. E aí eu tive um líder que ele, quando errava, ele se aproximava da gente e fazia assim, cabra bom. Era o sinal que ele estava dizendo que ele errou. Mas ele não chegava de, deixa eu dar um abraço, foi mal, cara. Então há esse bloqueio, né, cara? A gente não... Por que não dizer, eu errei, sou ser humano. Exato. Cara, foi mal, fiz um cálculo errado aqui, eu pensei uma coisa, eu errei, me perdoa, vou melhorar. É o líder se colocando nessa figura de suficiência. Eu tenho que ser a resposta. É a figura dos discípulos. Eu tenho que ser a resposta. Não, você não... E aí quando você tem que ser a resposta de tudo, você vai cometer vários equívocos. Cara, a gente precisa fechar. E eu quero falar só assim um pouquinho do novo livro, para a gente poder já criar essa expectativa. Deus tem falado muito ao nosso coração sobre ser um líder inesquecível. Uau. Inevitavelmente, líderes marcam as pessoas, mas tem líderes que se tornam inesquecíveis na vida das pessoas. Né?
É gente que a gente não esquece, é gente que ficou marcada, é gente que... E a gente vai fazer um livro sobre alguns conselhos para se tornar inesquecível. Esse livro vai sair um pouco do âmbito. Esse livro aqui é completamente eclesiológico, então ele vai para o lado completamente da igreja. Esse livro que a gente está escrevendo agora, ele é o livro que a gente quer poder, com os conceitos de Jesus, mas a gente quer poder chegar no chefe, no amigo de trabalho, na classe universitária. Então esse livro fala sobre como se tornar alguém inesquecível, como marcar as pessoas para sempre, como fazer, né, da nossa história uma história que vai ser marcante, de forma que as pessoas nunca esqueçam. Legal. Mas tem líderes que a gente nunca mais esquece. E esse livro vai ser diferente porque ele vai ser um treinamento também. Poxa, top. Então a gente vai rodar o Brasil no próximo ano com um treinamento. Vai ser para o ano que vem? Para o ano que vem. Então vai ser um treinamento para que não só o âmbito do contexto de igreja, a gente quer também ampliar um pouco o leque para poder provocar isso. A gente já tá marcando, né? Vem para cá. Para estar aqui com a gente. Em nome Meu de pastor, Jesus. obrigado por essa Gratidão. oportunidade, esse tempo de mesa, de qualidade, de crescimento. Acredito que todos nós aqui crescemos muito nesse papo. Agradecer meu parceiro Ícaro aqui, Glória a Deus. esse podcast. Fica ligadinho nos próximos aí. Obrigado, pastor. Deixa uma palavrinha final para a galera aí. Prazer, queridos. Prazer. Espero que de alguma forma você tenha sido edificado com essas verdades, que o Senhor possa usar esse nosso papo aqui para construir aquilo que Ele tem falado ao seu coração e que Cristo possa crescer e florescer no seu coração, trazendo uma revelação mais profunda de quem Ele é. Maravilha, mais um papo de mesa. Um beijão no coração de todos. Tamo junto no reino. Fica na paz. Valeu!